Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu confesso que a curiosidade que eu tinha desde a audição do Sr. Ministro das Finanças hoje ficou diluída nas suas declarações iniciais. Percebi, Sr. Ministro, que esteve solidário com os senhores deputados que um pouco por todos os grupos parlamentares e aludindo a todas as regiões do país, vieram nesse dia dar um banho da realidade portuguesa do SNS ao Sr. Ministro Europeu. Por isso, não consegui, durante toda essa audição, deixar de imaginar o Sr. Ministro da Saúde no seu gabinete, agradecendo que ao Sr. Ministro Centeno, ao Ministro que tutela todos os cêntimos da saúde, fossem arrancadas algumas das garantias que algumas das suas promessas, para que algumas das suas promessas que foram feitas durante esta legislatura fossem efetivamente cumpridas. Sr. Ministro, nas respostas que deu na primeira ronda, o Sr. Ministro diz que o PSD veio para aqui mentir sobre dados e também veio para aqui mentir sobre a questão dos recursos humanos. Ó Sr. Ministro, o Sr. Ministro Centeno, nas respostas que deu à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto e que disse, e repetiu, ó Sra. Deputada, aponta aí, disse-nos que o Serviço Nacional de Saúde tem mais 8.480 trabalhadores e foi dizendo que isto significava um aumento de 7,6%. No início, porque no fim já era só 7,3%. E eu imagino que seja aqui a divergência dos números, porque quando fazemos as contas, aqueles números que o Sr. Ministro das Finanças foi dizendo para apontarem, para terem a certeza de quantos números eram, são 500 de diferença. Portanto, o Sr. Ministro das Finanças não acerta nas contas. Primeira conclusão que tiramos. Segunda conclusão que tiramos, Sr. Ministro, é que, efetivamente, em pouco mais de 2 anos, e eu gostava que o Sr. Ministro desmentisse estes números, porque, efetivamente, não fui eu que os inventei. O Governo alcançou uma proeza, para nós, achamos que é pouco invejável, que aumentou os pagamentos em atraso aos hospitais SNS em 127%, ou seja, mais do que duplicou a dívida vencida aos hospitais públicos. E o Sr. Ministro disse que o Governo anterior depauperou o SNS, foi o Sr. Ministro que disse hoje aqui. Ora bem, o anterior Governo fez descer 3,7 mil milhões de euros para pouco mais de 1,4 mil milhões a dívida. Voltou a subir o atual Governo mais de 2,2 mil milhões de euros, ou seja, uma subida na ordem dos 700 milhões de euros, no espaço de 2 anos, Sr. Ministro. Portanto, a pergunta é, afinal, quem é que depauperou o SNS? Outra questão, Sr. Ministro. O Sr. Ministro disse, veio-nos mostrar uns mapas que eu agradecia era que eles tivessem sido enviados antes, porque nós consultámos ainda agora o portal do SNS online e, de facto, o que lá está é que em fevereiro o Governo devia às empresas fornecedoras de medicamentos aos hospitais do SNS o montante de 933 milhões e às empresas fornecedoras de dispositivos médicos 315 milhões. E, portanto, temos aqui um aumento de 50%, por comparação com o início de funções do atual Governo. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Ministro, esses mapas que têm aí são efetivamente os dados de março, que nos devia ter feito chegar antes do início desta audição, ou o portal do SNS online, afinal, anda a enganar os portugueses e também os senhores deputados aqui nesta casa? Sr. Ministro, os prazos médios de pagamento dos hospitais EPE ultrapassavam no final de 2017 230 dias, verificando-se vários casos em que esses prazos ultrapassam 300 dias. Por exemplo, Centro Hospitalar de Setúbal, 500 dias, Lisboa Norte, 470, Lisboa Ocidental, 350, Lisboa Central, mais de 300. O Sr. Ministro afirmou há mais de 5 meses que iria parar essas dívidas até ao início de 2018 e hoje já nos disse aqui, tal qual como disse o Sr. Ministro Centeno, que foram pagos, já foram entregues aqueles 1.400 milhões que o Sr. Ministro anunciou, 500 mais 400. E a pergunta, Sr. Ministro, é se corrobora as afirmações do Ministro das Finanças, que afirmou que 98% de todas estas faturas identificadas já foram pagas até ao início deste mês. Gostava de obter essa resposta em concreto. E se transferiram efetivamente até o início de abril, com vista ao pagamento, as dívidas que contraíram, se já transferiram efetivamente esses montantes. E para além disso, Sr. Ministro, a calendarização exata das dívidas ainda não pagas. E que garantias é que pode dar de que as dívidas não voltarão a subir no final deste ano, bem como em 2019? As conclusões do Tribunal de Contas, de que já lhe falei algumas vezes, da auditoria que foi feita ao Ministério da Saúde em fevereiro passado, dizem-nos que a situação do SNS é extraordinariamente débil e que se degradou de 2014 para 2016. Já concorda agora com estas declarações, Sr. Ministro? E continua a pretender que esta derrapagem da dívida, que só nos primeiros 2 meses deste ano subiu para 187 milhões de euros, se mantenha a um ritmo de quase 100 milhões de euros por mês, e isto o Sr. Ministro disse que era devido à má gestão dos hospitais, e se assim é, efetivamente o Sr. Ministro não respondeu à pergunta do meu colega, gostávamos de saber se já responsabilizou algum gestor por esta má gestão.
Sr. Ministro, não me vou referir à estrutura da sustentabilidade do SNS, porque foi só agora criada, não tem qualquer tipo de poder, mas eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro se considera que o aumento real na ordem de 1,3%, porque temos que retirar a inflação e, portanto, não é 2,7%, se o Sr. Ministro acha que é suficiente para fazer face às necessidades do SNS do próximo ano. Menos para concluir, Sr. Presidente, só mais uma questão. O Programa de Estabilidade 2018-2022 que foi apresentado prevê um aumento da cota de mercados dos medicamentos genéricos, Sr. Ministro. De 2011 a 2015 aumentou 47%, 16 pontos percentuais. E eu pergunto ao Sr. Ministro se acredita que efetivamente será alcançado um resultado 12 vezes melhor ao conseguido até agora, porque o que temos são 0,5 pontos percentuais. Muito obrigada.